E aí, galera, tudo bom? Daniel Simões aqui com mais um treinamento para corretores de imóveis de um dos empreendimentos da J. Simões. Nesse caso, o J Smart Design Meireles, que vem com uma série de novidades muito bacanas que a gente vai falar um pouco no final. Mas para começar, e quem não acompanhou, a gente tem um curso sobre investimento imobiliário para corretores de imóveis no meu perfil do Instagram, o @Daniel_J. Simões. Então, se você não assistiu esse treinamento, eu sugiro que você clique lá no link do perfil e assista. E nesse começo aqui, eu vou trazer alguns insights desse treinamento que eu acho muito importante, principalmente para corretores de imóveis que estão trabalhando a venda para investidores. Então, vocês vão ver que esse treinamento tem um pouco mais de conceito do que de produto. Vamos lá? Primeiro, é sempre importante a gente falar um pouquinho de J. Simões, né? A J. Simões, próximo ano, 2026, completa 40 anos de história, uma empresa fundada em 1986, que no último ano a gente atingiu uma marca de 1 milhão de metros quadrados construídos. Nós temos hoje mais de 130 obras entregues rigorosamente no prazo, outros 12 empreendimentos, tanto em construção como em fase de desenvolvimento. E nós temos hoje um grande orgulho para essa empresa, que nós temos 100% dos nossos empreendimentos entregues no prazo, juridicamente seguros e perfeitos, como é o caso do J Smart Design Meireles. Primeiro, gente, uma coisa que eu sempre gosto de abordar. Quais são os gêneros de primeira necessidade que existem desde que o mundo é mundo? Quais são as demandas básicas do ser humano desde o tempo das cavernas? Água, alimento e moradia. Então, se esses três itens são tão importantes para a humanidade, é claro que o mercado imobiliário ele sempre existiu e sempre existirá, desde os tempos dos mais antigos aos mais futuristas. O mercado imobiliário ele é um mercado que sempre existiu e sempre existirá. E por que isso é importante? Porque nós vivemos num mundo de constante evolução. E o que a gente precisa entender é que talvez um dos mercados mais antigos do mundo talvez seja um dos mais seguros e rentáveis para o seu investimento. Até porque uma das coisas que eu defendo no mundo é que imóvel é sim investimento. O que acontece muitas vezes, principalmente gurus de internet, que ficam dizendo que é melhor alugar do que comprar e etc e tal, mas nem todo mundo explica para o cliente, ou então você, cliente que está assistindo esse vídeo, sabe como realmente funciona a lógica do mercado imobiliário, principalmente esse mercado imobiliário com foco em renda, em investimento. E eu vou trazer aqui alguns conceitos interessantes que eu acho bastante importante a gente falar nesse momento. Primeiro, eu vejo muita gente comparando o mercado imobiliário com o mercado de renda fixa. Vejo muita gente dizendo, Daniel, por que eu vou alugar um apartamento por 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, se eu consigo botar num banco rendendo 1%? Não faz muito sentido. Eu disse, peraí, não é bem assim. A gente precisa entender que mercado imobiliário ele não é necessariamente parecido com renda fixa. Na verdade, eu diria que ele é menos parecido com renda fixa do que você pensa. Por exemplo, quando você vai para uma renda fixa, você tem um rendimento de juros mensais, mas o ativo principal ele não valoriza. É apenas juros sobre juros. E muitas vezes, juros que muitas vezes sequer são reajustados pela inflação. Então, ao longo prazo, a depender do investimento, você pode até perder poder de compra. Ou quem sabe, aquele apartamento que você olhou agora e deixou para comprar daqui a 2, 3 anos e aplicou o dinheiro, na hora que você chega para comprar, ele está mais caro do que a tua aplicação. Já o mercado imobiliário, você precisa entender que existem duas fontes de renda. Primeiro, a receita de locação, ou seja, receita de aluguel, que ela é mensal e reajustada anualmente por um índice inflacionário. E segundo, a valorização desse ativo, que no caso é imóvel, ou seja, você está trocando uma fonte de receita por duas fontes de receita no mercado imobiliário. E é por isso que eu digo que o mercado imobiliário ele é mais parecido com o mercado de ações ou de renda variável do que a de renda fixa. Por quê? Porque no mercado variável, por exemplo, no mercado de ações, ninguém compra, por exemplo, uma ação da Petrobras porque ela paga 6, 7% de dividendos ao ano. Você compra uma ação pensando nos dividendos que ela paga e no potencial de valorização dessa ação no longo prazo. Ou seja, quando você vai para o mercado de ações, você está esperando os dividendos, ou seja, os yields, né, que é o rendimento mensal ou anual do lucro das empresas, mais uma tendência de valorização. Qual é o grande problema? Você não consegue precificar qual vai ser
o valor futuro de uma ação que você faz. Até porque se você soubesse, a gente estaria milionário aqui. Já no mercado de imóveis, você tem esse rendimento mensal, que seria equivalente aos dividendos, em forma de aluguel, só que em vez de ser anuais, eles são mensais, e você sabe que esse imóvel valoriza. Ou seja, qual a grande vantagem do mercado imobiliário em relação ao mercado de ações? É que independente de flutuações de mercado, de governo A, B ou C, do dólar, etc e tal, você sabe que o mercado imobiliário, que o seu imóvel, ele sempre valoriza e muitas vezes muito acima da inflação. Então é sempre importante, quando você estiver falando com o seu cliente e for questionado com esse tipo de assunto, você dizer o seguinte: cliente, doutor, senhora, você não pode comparar imóvel apenas com renda fixa. Você tem que pensar ele como duas fontes de renda, ou seja, o pagamento mensal de aluguel e a valorização desse imóvel ao longo do tempo. E foi exatamente por isso que nós criamos o JSmart. Exatamente criamos um imóvel compacto e inteligente que está alinhado com as mudanças comportamentais das novas e futuras gerações para trazer um produto imobiliário que é perfeito para morar e excelente para investir. E eu tenho alguns dados e alguns motivos que fazem o JSmart um produto perfeito de investimento. Primeiro, nós temos uma demanda crescente por imóveis compactos, por apartamentos inteligentes. Quando a gente vai ver números, em 1990, a média da família brasileira, de acordo com o IBGE, era de 4,7 pessoas, ou seja, quase 5 pessoas por domicílio. No ano 2000, nós já caímos para 3,8. Em 2010, 3,20. Em 2020, nós já chegamos a uma média de domicílio brasileiro, ou seja, uma média de uma família, abaixo de 3 pessoas, 2,8. Existem estudos que preveem que em 2035, ou seja, daqui a 10 anos, a média dessa família, a média desse domicílio, vai ser de apenas 1,9 pessoas por domicílio ou por família. Isso traz uma nova realidade que os imóveis compactos e inteligentes são uma solução perfeita para quem está querendo entrar agora. Até porque essa mudança comportamental ela vai continuar acontecendo nos próximos anos. Qual a outra grande vantagem de comprar um JSmart? Você tem um custo de aquisição, na sua grande maioria das vezes, muito mais baixos do que a região. Eu posso citar aqui Meireles, Aldeota, até mesmo Guararapes e Dinos e Torres, onde você tem empreendimentos de 40, 50, 70 metros quadrados, que na sua grande maioria são, até por conta do tamanho, nominalmente muito mais baratos do que os seus vizinhos, que chegam a 4 milhões de reais. Ou seja, você acaba entrando no investimento, no mercado imobiliário com um investimento inicial menor e com a taxa de valorização proporcional e nominal bem superior a empreendimentos tradicionais. Qual a outra grande vantagem? Facilidade de locação. Como esses empreendimentos são focados para uma base muito grande da população, na verdade a grande massa da população mora hoje em apartamentos de até 2 ou 3 quartos, você acaba tendo uma demanda por esse inquilino e um menor tempo de vacância que acabam maximizando o retorno do seu investimento. Ou seja, esses apartamentos eles são efetivamente mais fáceis de alugar e tem um churn, ou seja, tem um curto tempo entre a saída de um inquilino e a entrada de um novo. Outra coisa bastante interessante, nós temos um público-alvo extremamente diversificado. Quando a gente começou o JSmart, a gente mesmo pensou que o nosso produto, que o nosso público-alvo seria o jovem que está saindo da casa dos pais, comprando seu primeiro apartamento. E o que a gente percebe hoje, com dados, no final de agora de 2025, a gente entrega o JSmart Leite Albuquerque, que vai ser o 6º empreendimento da linha JSmart entrega. E a gente percebe, por exemplo, que hoje, basicamente, a gente atende todos os perfis de público, todas as demografias, idades e principalmente os que são 55 anos ou mais, que já fazem uma grande proporção de quem reside hoje no JSmart. Eu estou falando não de dados futuros, estou dizendo de dados do presente e que cada dia mais vão crescer. Uma coisa interessante que transformou essa demografia foi exatamente o uso da tecnologia. Então, por exemplo, muita gente hoje escolhe morar em um JSmart por conta das suas áreas compartilhadas, como, por exemplo, quem busca um trabalho híbrido ou remoto, através de um coworking, por exemplo. Quando o inquilino entra no apartamento, ele não está comprando, ele não está alugando simplesmente um apartamento. Ele está alugando ou comprando um apartamento e o direito de uso de, por exemplo, uma sala comercial. É por isso que a gente chama esse conceito de live and work, ou seja, você pode morar e trabalhar
nesse mesmo empreendimento. Outra coisa bastante interessante é principalmente para quem está pensando na rentabilidade e previdência para a aposentadoria. Eu não precisa ser um gênio, né, para entender que a nossa seguridade social no Brasil ela não vai chegar às gerações mais novas. Então, o imóvel ele acaba se tornando uma excelente alternativa de investimento para quem está pensando na aposentadoria. E aí eu falo desde funcionários públicos, a médicos, a advogados, a empresários. É sempre importante pensar no futuro, na sua formação patrimonial. Ou seja, você consegue, através de um imóvel desse, ter uma renda regular durante muitos anos e, além disso, o imóvel vai valorizando com o tempo. Ou seja, o preço do imóvel vai subindo e o seu aluguel também. Muito mais do que muita previdência privada por aí. E quando a gente fala de Hotmart, um preceito básico nosso é que localização estratégica é tudo. Como diz o americano, location, location, location. Você nunca vai ver um Hotmart, ou mesmo um JStudios, em uma localização que não seja excelente. Esse é o parâmetro básico do que a J. Simões busca para o Hotmart. Então a gente está sempre buscando esses empreendimentos perto de grandes avenidas, com muita mobilidade urbana, com acesso a supermercado, shopping, praça, praia. Ou seja, para que esse inquilino que vai alugar o seu apartamento, ele está buscando muito mais do que moradia. Ele está buscando conveniência atrelado a um novo endereço. Outra grande vantagem quando a gente fala de risco, até porque o risco na economia está sempre relacionado ao retorno, ou seja, quanto maior o retorno, maior o risco. Quanto menor o risco, menor o retorno. Só que o Hotmart ele traz uma combinação bastante interessante, porque ele tem um nível de risco muito baixo, até porque é um imóvel concreto, escriturado e registrado no seu nome, mas que ele tem uma alta taxa de rentabilidade de locação e de valorização futura. Ou seja, ele consegue alinhar muito bem risco baixo com um retorno alto, ou seja, bem satisfatório. Fora isso, você não fica à mercê de estabilidades econômicas, de planos de governo, se o dólar vai subir, se o dólar vai descer, porque, de novo, nós estamos tratando de um gênero de primeira necessidade, ou seja, água, alimento e moradia. Então as pessoas não vão deixar de morar. E quando você se posiciona em 2025 ou 2026 em um produto que tem uma alta tendência de valorização e um público consumidor, principalmente do inquilino, cada vez maior, o seu risco é zero. Outra coisa bastante interessante, durante muito tempo, o apartamento compacto ele foi atrelado a programas habitacionais, o próprio caso do Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Só que quando a gente trouxe essa ideia de fazer apartamentos inteligentes e compactos em regiões nobres, nós estávamos vislumbrando algo muito mais importante do que simplesmente ter um preço e uma locação maior. A gente estava percebendo a elasticidade de preço. O que é elasticidade de preço? Imagine o seguinte, um Hotmart feito na Aldeota, Meireles, Genil Torres ou mesmo no Guararapes, até por conta da infraestrutura da região, ele tem uma tendência de valorização futura eterna. Ou seja, um apartamento que você compra hoje por R$500 mil, em 10 anos ele vai estar valendo, de 8 a 10 anos, ele vai estar valendo R$1 milhão. Quando você vai falar e pensar em uma alternativa, muitas vezes, para um produto econômico, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, esses empreendimentos, muitas vezes, eles estão atrelados a um programa do governo. No caso de hoje, esse programa do governo está limitado a R$350 mil e R$500 mil em outros programas. Qual o grande problema disso? A elasticidade de preço desse empreendimento naquela região, ela não vai permitir, por exemplo, que esse imóvel dobre de preço ao longo do tempo. Ou seja, quando você se posiciona em regiões estabelecidas com grande infraestrutura e empreendimentos pensados com alta qualidade, com credibilidade e com alto padrão de acabamento, você não tem um teto para aquele teu imóvel, seja ele compacto ou não. Então, muito importante pensar na elasticidade de preço, que está muito atrelada à elasticidade de renda. Uma coisa bastante interessante, eu sempre gosto de falar isso, é que não é justo você tentar convencer o cliente a colocar todo o seu suado dinheiro no mercado imobiliário. O que eu acredito é que todo mundo tem que pensar em uma possibilidade de diversificação. Eu estava assistindo um vídeo no Instagram um dia desse, um grande consultor, que falou uma coisa que eu achei bastante interessante. Principalmente para o teu cliente, por exemplo, que é um empresário. Quando eu digo empresário, é qualquer pessoa que tem um CNPJ. O médico é um empresário, o dentista é um empresário, o advogado é um empresário. Então, todo mundo que tem um CNPJ deveria pensar dessa forma. Ele falou o seguinte que eu achei bastante interessante. Todo mundo tem que ter 3 dinheiros. O dinheiro do negócio,
o dinheiro no banco e o dinheiro no imóvel. Porque esses três ativos, esses três dinheiros, vamos chamar assim, eles têm riscos completamente diferentes. Para começar, o dinheiro no negócio é o teu ativo de maior risco, concorda? Ou seja, aquele dinheiro que você está lá empreendendo, que você está comprando equipamento, que você está contratando funcionário, que você está tomando risco, é hoje o teu ativo de maior risco. Por consequência, ele tem que ser o teu ativo de maior retorno, por conta do risco. Quando você vai para o imóvel, a gente está falando aqui do imóvel que tem o menor nível de risco, até porque em um problema até na sua empresa, o seu imóvel, principalmente o imóvel de primeira moradia, ele está quase que 100% seguro. Ou seja, esse imóvel, ele é mais do que nunca, ele é seguro. Então não é justo esperar a mesmo tipo de rentabilidade do imóvel para um ativo de risco. Já o dinheiro no banco, e é um fato interessante, muita gente acha, por exemplo, que deixar o seu dinheiro lá num banco, e eu escutei isso muitas vezes, às vezes, de clientes, dizendo assim, eu vou deixar aqui num banco menor porque ele me paga 100, 110, 120% do CDI e eu boto lá até o limite do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, e eu estou tranquilo. Esse dinheiro está seguro. Eu disse, não é bem assim. Vou te dar um dado aqui. O Fundo Garantidor de Crédito no Brasil, ele hoje controla, ele tem um fundo hoje de aproximadamente 160, 170 bilhões de reais. É muito dinheiro. Só que esse Fundo Garantidor de Crédito, ele segura 5 trilhões de reais. Eu vou repetir, 5 trilhões de reais. Ou seja, estudos mostram que se o 11º maior banco do Brasil vier a quebrar, por exemplo, e nós temos vários casos como esse, a gente vai secar aí aproximadamente 70% a 80% do Fundo Garantidor de Crédito. Aí eu te pergunto, o teu dinheiro, aquele banco que te paga uma taxa muito boa por ser um banco menor, será que é um dinheiro que está seguro mesmo? Será que não era muito mais vantagem você trazer esse recurso de risco para o mercado imobiliário? Fica o questionamento. Outra coisa bastante interessante e uma das partes mais importantes desse treinamento é a gente falar sobre alavancagem com financiamento bancário. Se o Brasil tem uma coisa de primeiro mundo, eu diria que é o nosso crédito imobiliário, que ainda é subsidiado, porque muita parte de imóveis abaixo de 1,5 milhão, eles estão dentro do SBPE, ou seja, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Ou seja, o funding desse dinheiro, ele vem da poupança, e no caso dos programas habitacionais, vem do FGTS, ou seja, ainda existe dinheiro disponível no mercado. Mas é sempre importante se posicionar agora. Porque no Brasil, historicamente, mesmo em períodos de taxa de juros muito altas ou taxa de juros muito baixas, o crédito imobiliário ele sempre variou muito pouco. Então, quando você tinha lá uma Selic de 2%, crédito imobiliário era algo em torno de 7, 7,5%. Nós temos hoje uma situação da Selic de 15%, crédito imobiliário trabalhando ali na casa dos 11%. Ou seja, na prática, uma variação de 2% da Selic a 15% da Selic, a gente viu o crédito imobiliário variar entre 7% e 11%. Ou seja, ele é um crédito barato. Quando eu digo barato, é porque se você souber utilizar esse crédito imobiliário como forma de investimento, ele pode trazer bastante retorno. E eu estou falando aqui só de crédito imobiliário, a gente ainda tem consórcio imobiliário, que é uma excelente alternativa. Então eu vou mostrar para vocês como é que, comprando um imóvel na planta ou pronto, a gente consegue utilizar essa estratégia da alavancagem para te fazer ganhar dinheiro no longo prazo. E para falar sobre isso, eu vou te trazer um exemplo. Vou pegar aqui um imóvel de 500 mil reais e aí leia-se 500, 750, 1 milhão ou mesmo 350 mil, a lógica é a mesma. O que eu estou querendo te trazer aqui é a lógica. Como é que você precisa passar para o seu cliente, ou você, cliente que está pensando em comprar um imóvel como investimento, deveria pensar esse investimento alavancado com financiamento. Vamos dar um exemplo. Um imóvel, por exemplo, de 500 mil reais, onde você chegou lá na construtora, pagou 250 mil reais até a entrega e financiou 250 mil, ou seja, pagou metade, financiou metade. Se a gente pegar aí um prazo de amortização de 360 meses, que dá algo em torno de 30 anos, obviamente que você não vai passar 30 anos pagando esse imóvel, há um juro de aproximadamente 10% ao ano, que vai dar algo em torno de 0,8%, e aí, de novo, eu estou só mostrando a lógica aqui, não estou levando em consideração taxa de cobrança, ATR, etc. Tal. A ideia aqui é só para te dar uma ideia geral de como é que funciona
a alavancagem financeira no mercado imobiliário. Então, por exemplo, no primeiro mês, esses 250 mil que você financiou, você paga 0,8% desse valor, R$ 2.000 de juros. Aqueles 250 mil divididos por 360 parcelas, ele vai te dar uma amortização de R$ 694. Vamos falar R$ 700 para ajudar. Ou seja, a tua primeira parcela vai ser algo em torno de R$ 2.700, beleza? Em paralelo a esse financiamento, e é uma coisa interessante que eu abordei no nosso curso de investimento imobiliário, a gente precisa entender que é o seguinte, na hora que você financiou o imóvel, 50%, você tem 50% da propriedade dele, mas você tem 100% da posse. E olha que coisa interessante, nessa hora você consegue fazer uma estratégia de alugar esse apartamento, porque você tem 100% da posse, mesmo só tendo 50% da propriedade. E aí que está o pulo do gato, porque esse imóvel você vai alugar não pelos 250 mil que você investiu, mas pelos 500 mil reais que naquele primeiro momento ele já vale. Então se a gente fizer aqui uma locação de 0,6%, que é plenamente viável, no caso do Hotmart a gente consegue até dar mais, 0,6% de 500 mil reais daria um aluguel inicial de 3 mil reais. Ou seja, você já começa com uma parcela de financiamento a 2.700 e um aluguel de 3 mil. Já está te sobrando na primeira parcela 300 reais. Mas quando a gente passa isso para o futuro e a gente pega, por exemplo, e faz uma simulação, eu sempre digo, e aí historicamente a gente lê as matrículas, os imóveis, principalmente os novos, eles tendem a dobrar de preço em 10 anos. Esse dobrar de preço de 10 anos, ele representa aproximadamente uma valorização de 8% ao ano. Se a gente considerar que 8% ao ano seria a inflação ou a valorização do imóvel, é muito justo dizer que após 4 anos, aquele imóvel que um dia foi 500 mil reais, hoje está valendo 688.900. 690 mil, quase 700 mil reais. Só que como você passou 4 anos pagando as parcelas de financiamento, pagando a amortização, utilizando o recurso do aluguel, o teu saldo devedor caiu aí para um pouco menos do que 220 mil reais. Ou seja, o seu 48º aluguel e a sua 48ª parcela, ou seja, depois de 4 anos, considerando essa valorização, na verdade esse reajuste de 8% ao ano, o aluguel vai ser algo em torno de R$ 4.100 e a sua parcela R$ 2.400. Ou seja, depois de 4 anos, aquela diferença entre locação e o parcela financiamento, que um dia foi R$ 300, agora já chegou a R$ 1.700. O que começa a fazer sentido você pagar 2, quem sabe até 3 parcelas do financiamento bancário. Porque lembra que a amortização era R$ 700, 694, ou seja, na hora que começa a sobrar R$ 1.700, você consegue começar a pagar uma, quem sabe 2 e até 3 parcelas cada mês, ou seja, você vai conseguindo reduzindo o prazo de financiamento. Mas mesmo assim, se você considerar não fazer essas amortizações, no quarto ano, o teu resultado, lê esse resultado, aqueles 250 mil reais viraram 688 mil menos 216 que é o saldo devedor, ou seja, o teu resultado, 472 mil reais, ou seja, 250 mil viraram, depois de 4 anos, mais de 450 mil reais. Ou seja, na prática, a gente tem uma curva crescente do valor do aluguel e uma curva decrescente do valor do financiamento. O que isso vai acontecer na prática? Os teus 250 mil, e de novo, estou usando o exemplo de 500 mil reais só para facilitar, isso se aplica a outros valores também, os teus 250 mil reais, ao longo de 10 anos, a gente vai chegar à incrível marca de quase R$ 1 milhão. Ou seja, 250 mil reais, usando a estratégia de alavancagem, podem chegar a quase R$ 1 milhão em 10 anos. E tem que lembrar uma coisa importante. Quem pagou o financiamento bancário deste apartamento não foi você. Não saiu do teu bolso. Não saiu do bolso do teu cliente. Saiu do bolso do inquilino. E essa é a estratégia mais inteligente de quem quer investir no mercado imobiliário com segurança e credibilidade. Quando a gente vê, olha que coisa interessante, quando a gente vê o resultado, a gente vai analisar isso aqui, e aí pode comparar com a aplicação financeira que você quiser. Ao longo de 4 anos, esse imóvel que está beirando ali os 690 mil reais, ele está tendo um retorno de quase 90% sobre o capital investido. Quando a gente vai para 8 anos, esse retorno chega a 200% do capital investido. Ou seja, enquanto o retorno
sobe, você vai ter uma situação onde o teu aluguel sobe, porque ele é reajustado também pela inflação, fora que você pode fazer reformas nesse imóvel ao longo do tempo e trazer ele para a atualidade, fora que você tem uma renda recorrente, mensal e segura. Ou seja, esse retorno, no caso do imóvel, ele é sempre crescente ao longo do tempo. E foi exatamente pensando nessa estratégia de investimento que nós criamos o JSmart. O JSmart ele é um produto pensado tanto do ponto de vista do investidor, mas principalmente do ponto de vista do inquilino. E é exatamente a proposta de valor para o inquilino que faz ele pagar um aluguel que muitas vezes é acima do mercado, porque ele percebe que ele não está pagando apenas um aluguel. Existe valor agregado àquele contrato. O JSmart ele foi desenvolvido no que a gente chama de tripé de eficiência. Eficiência de tempo, dinheiro e espaço. E como é que funciona isso na prática? O que é eficiência de tempo, Daniel? Eficiência de tempo é não precisar morar longe do que é importante para você. É poder deixar de usar. Não é que você vai deixar de usar, mas é poder deixar de usar o carro todo dia e passar a usar Uber, bicicletas, patinetes elétricos ou até mesmo ir para a padaria caminhando. Ou seja, o que a gente quer fazer com o JSmart é muito mais do que moradia. É trazer uma solução urbana para Fortaleza e para outras capitais que a gente pode trabalhar no futuro. Mas a ideia do JSmart é trazer um produto que seja uma solução urbana, que o cliente, que o inquilino, ele possa fazer as coisas com menos mobilidade urbana, ou seja, maximizando espaço e tempo. Uma das coisas que a gente fala muito também, muito importante, é a eficiência de espaço. Como é que funciona a eficiência de espaço? A gente usa do conceito de compartilhar para simplificar. E esse conceito a gente não criou. Ele veio muito dos co-livings, dos coworkings, né? Ou seja, pegar tudo aquilo que é ineficiente em um apartamento e colocar nas áreas comuns. Ou seja, as coisas que você não utiliza todo dia, a gente pode usar as áreas comuns, como por exemplo, um coworking, como por exemplo, uma lavanderia compartilhada. Então, dessa forma, um JSmart consegue ter a mesma área útil de apartamentos muito maiores. E aí o que é legal? Por ter a mesma área útil de apartamentos muito maiores, ele tem um custo de aquisição e principalmente um custo de manutenção bem menor do que a média de mercado. Ou seja, a gente consegue gerar eficiência de dinheiro. Ou seja, a gente tem um custo de aquisição menor e principalmente um custo de manutenção reduzido. Então o coworking principalmente vem nesse espaço, porque quem está morando no JSmart não está fazendo a conta simplesmente do condomínio que paga. Porque dentro daquele condomínio não está só a manutenção do prédio, está o direito de uso da lavanderia, está o direito de uso do coworking, ou seja, existe uma série de valores agregados que, agregando valor ao inquilino, ele acaba pagando mais pelo seu aluguel. Ou seja, o JSmart é a evolução do home office. Uma coisa que a gente trabalha muito bem também é a tecnologia embarcada nesses empreendimentos, ou seja, todos os empreendimentos contam com aplicativos e controle de acesso, tanto por aplicativo como reconhecimento facial, ou seja, para entrar na academia, para receber uma compra, para convidar uma pessoa para um happy hour no rooftop, por exemplo, tudo é controlado via aplicativo, que aumenta o nível de segurança do prédio e a praticidade, reduzindo o custo operacional do seu condomínio. Outra coisa que a gente faz muito e funciona muito bem é entregar os apartamentos com o início de um sistema de automação Smart Home, ou seja, se você quiser fazer automação, por exemplo, da iluminação do apartamento, é só instalar uma Alexa, integrar com o aplicativo dos interruptores e controlar à distância a iluminação do seu apartamento. E aí você pode futuramente passar a controlar todos os equipamentos de infravermelho, como por exemplo ar-condicionados e televisões, então você acaba tendo uma possibilidade de criar um sistema de automação que está ficando cada vez mais simples e sem fio. Todos os JSmart e JStudios eles são entregues com fechaduras smart inteligentes, ou seja, olha que legal. Se você não estiver em casa e precisar abrir o apartamento para uma diarista, por exemplo, ou alguém vai ficar hospedado na sua casa, você pode fazer o controle remoto dessa fechadura ou, quem sabe, entregar a senha. Ou seja, no JSmart, a gente brinca dizendo que a gente não tem entrega de chaves, a gente tem a entrega de códigos, porque os apartamentos são realmente inteligentes, sem o uso de chaves físicas. E é exatamente por isso que a gente fala que JSmart é perfeito e excelente. Ele é perfeito para morar e excelente para investir. E essa história não começou hoje. Na verdade, o JSmart Design Meireles é o 11º
empreendimento que a gente lança num intervalo de 6 anos. Nós começamos com esse projeto em 2019, com o J Smart Vicente Leite, que são apartamentos de 37 a 46 metros, totalmente vendido. Depois lançamos o J Smart José Vilar, com apartamentos de 37, 52, também quase todo vendido, acho que tem uma unidade para vender. Depois lançamos o J Smart Carona Sucupira, também com 37, 64, quase que 100% vendido. Depois lançamos o J Smart Dom, todo de apartamento de 2 quartos, de 50 e 58 metros quadrados, acima de 90% vendido. Entregamos o nosso primeiro J Smart, que não era na Aldeota, o J Smart Guararapes, né? Esse empreendimento que está aí próximo de 90% vendido, um sucesso de venda numa região que cresce muito em Fortaleza, que é a região sul de Fortaleza. Ao final desse ano de 2025, eu não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo, a gente está entregando no prazo o J Smart Leite Albuquerque, que conta com unidades de 40 e 65, ou seja, 1 e 2 quartos, e está próximo de 90% vendido também. Em dezembro de 2027, a gente entrega o J Smart Visconde Mauá, com unidade de 37, 50 e 58, um empreendimento que já ultrapassou a marca de 50% de vendas. Lançamos o nosso primeiro J Studios, que é o J Studios Meireles, que fica na Pereira Figueiras 2000, unidade de 25 e 36, esse empreendimento mais voltado para locação de short stay, ou seja, de curta temporada, um pouco diferente da proposta do J Smart, mas um empreendimento que já passou a marca de 96% vendido. Lançamos ano passado o J Studios Skyline, também dentro da linha do J Studios, que a grande diferença entre J Studios e J Smart é o fato do J Studios ser um empreendimento voltado para o short stay e ter vagas privativas, enquanto o J Smart são empreendimentos desenvolvidos para o long stay com vagas privativas. Ou seja, enquanto o J Studios é experiência e hospedagem, o J Smart é moradia definitiva. O J Studios Skyline já está chegando aí a quase 90% das unidades vendidas. Recentemente lançamos o J Studios Barão, também um sucesso de vendas no Meireles, unidades que vão de 25 a 35 metros quadrados, e aí já ultrapassamos também a marca de 96% vendido. E esse sucesso de vendas ele se deve a essa proposta de valor, não só para o inquilino, como também para o proprietário. Só que o J. Simões não é só apartamento compacto. Nós temos produtos, sim, produtos tradicionais, como é o caso do Atmos Aldeota, que vai a unidade de 64, 87, 112 e 120 metros quadrados com até 4 suítes. Então, se você está procurando para o seu cliente um produto que não seja compacto, que não seja smart, eu sempre sugiro procurar o Atmos Aldeota, que é um produto excelente, num terreno maravilhoso, norte nascente, numa das melhores esquinas da Aldeota. Dito isto, agora que você já conhece o J Smart, você vai descobrir agora o que acontece quando inteligência encontra o design. E melhor ainda, quando encontra uma localização perfeita no Meireles. É J Smart, é design e é Meireles. É o J Smart Design Meireles. Esse empreendimento que fica na esquina da rua Barão de Aracati com a Costa Barros, no Meireles, em um terreno de 2.332 metros, um empreendimento com 31 pavimentos, sendo esse 31º um rooftop com vista para o mar, unidades de 40, 56 e 78 metros, com 1, 2 e 3 suítes, e uma vaga para os apartamentos de 40 e 56 e 2 vagas privativas, todas são vagas privativas, para as unidades de 78,70 metros quadrados, ou seja, 79 metros quadrados. Nós temos um empreendimento que ele tem 1, 2 e 3 quartos, com 1 ou 2 vagas de garagem privativa, ou seja, é um empreendimento perfeito para quem quer morar e excelente para quem quer investir. A localização dispensa comentários. Como eu disse, ele fica na Barão de Aracati com Costa Barros, fica a apenas 7 quarteirões da Avenida Beira-Mar. É uma localização que ela agrega muito, porque é uma localização que tem tudo perto, tem colégio, tem faculdade, tem padaria, tem supermercado, tem banco, tem praça e tem praia. E aí, quando a gente fala de praça e praia, é muito legal, porque nós fizemos recentemente uma pesquisa, na verdade a Brain, que é uma parceira nossa, fez uma pesquisa a nível Brasil e perguntou, onde é que você gostaria de morar? De forma genérica, né? E o que as pessoas mais respondiam, principalmente as cidades que tinham praia, é que gostariam de morar perto da praia. E aquelas cidades que não tinham praia diziam o seguinte, eu gostaria de morar perto de uma praça ou de um parque. E no J Smart Design Meireles nós temos o melhor desses dois mundos. Nós estamos a 7 quarteirões da Avenida Mar, ou seja, a 7 quarteirões da praia, e a apenas 1 quarteirão de talvez a melhor praça de Fortaleza, que é a Praça Luiza Távora. Ou seja, no J Smart Design não é praça ou praia, é praça e praia. Ou seja, uma localização que ela resolve todas as suas demandas do dia a dia,
Seja você uma pessoa solteira, seja você um jovem casal, seja você uma família com 1 ou 2 filhos, ou seja você aquele que já está vivendo a melhor idade. O fato de estar perto da praia para fazer uma caminhada, ou da praia, ou da praça, para levar seu filho para andar de skate, para andar de bicicleta, a gente consegue atender muito bem essa família, seja uma pequena ou uma média família. Por quê? Porque não é uma localização que tem tudo, inclusive praça e praia. Essa aqui é uma vista, por exemplo, do 31º pavimento do rooftop. Rooftop, que por sinal, é uma das áreas mais democráticas do prédio. Porque a pessoa que vai morar no 4º andar de um apartamento de 40 metros e a pessoa que vai morar no último andar do apartamento de 79 metros tem o mesmo direito de uso desse rooftop, dessa vista do mar. Ou seja, é muito legal porque a gente democratiza essa vista, né? E ainda mais quando a gente entrega esse produto com uma área comum extremamente bem desenvolvida conceitualmente. Essa aqui é a fachada do prédio, é uma fachada moderna, é uma fachada atemporal, é uma fachada que, com o passar dos tempos, ela não vai ser de modismos. É uma fachada com muito vidro, uma fachada com muita cor, com vidros reflecta, uma fachada que ela vai ser sempre com essa cara de modernidade, que é exatamente a proposta de um J Smart. Fachada essa que, por sinal, como você pode ver na imagem, tem um rooftop semi-coberto no 31º pavimento. Essa aqui é uma vista ainda preliminar da entrada social do prédio, que fica entre a Barão de Aracati e a Rua Iracema, que é a rua ao lado da Receita Federal. Nós temos aqui na área de lazer praticamente tudo. Quadra, piscina adulta infantil, deck gourmet, kids place, salão de festas infantil, coworking, academia, lavanderia compartilhada administrada pela OMO, um mini mercado, vestiário de serviço e até um pet place. Ou seja, é um produto completo. E aí eu faço a pergunta, principalmente para você, corretor, qual foi a última vez que você vendeu um empreendimento no Meireles que tinha um espaço para uma quadra? Tá faltando, porque a gente não consegue mais grandes terrenos como esse. Ou seja, essa é realmente uma oportunidade de um produto único, um produto com muito design. Design que, por sinal, ele se reflete exatamente na nossa proposta de ter um painel artístico assinado pelo artista Totonho Laprovitra, nosso convívio pessoal maravilhoso, super criativo. E o Totonho, a nosso convite, desenvolver um painel artístico que ele transcende a necessidade de uma obra de arte no prédio. Até porque, quando a gente começou a conversar, a ideia era que essa obra de arte ela não fosse apenas de quem reside no J Smart Design. Que fosse uma obra de arte que ela fosse pública, ou seja, que todo mundo que estivesse passando na rua pudesse vislumbrar essa obra de arte, que ela tem muita história por trás. Ou seja, nós fizemos um painel artístico, que, como eu vou mostrar aqui, vai ficar visível para todo mundo que, por exemplo, passar pela Costa Barros. E eu achei bastante interessante o texto, que explica um pouco da ideia desse painel, e ele diz o seguinte: o edifício nasce com a leveza dos pássaros, livre no voo da juventude, sereno no pouso da maturidade. Sua arquitetura integra gerações, com espaços abertos à cidade, áreas de convivência e recantos de contemplação. No painel artístico, os pássaros simbolizam movimento, encontro e permanência, a harmonia entre o jovem que busca horizontes e o maduro que guarda a memória do tempo. Assim, o projeto constrói não apenas um edifício, mas um lugar de pertencimento, onde a arte, a vida e a cidade se unem em identidade compartilhada. E é exatamente o painel Revoada e Morada de Totonho Laprovitra, que, pela expressão, ele diz que uma revoada é liberdade em movimento, mas nenhum voo existe sem um ninho. Assim também são as cidades, fluxos coletivos que se organizam a partir de lares. E o J Smart Design Meireles nasce desse princípio, arquitetura inteligente que une morada e liberdade, ponto de partida e retorno, onde cada detalhe acolhe e inspira. Um espaço funcional, acolhedor e plenamente integrado à vida na cidade, porque só voa bem quem tem onde pousar. E esse quadro vai ficar exatamente um painel com 45 metros de largura por 3,20 metros de altura, ou seja, talvez uma das maiores obras de arte em tamanho da cidade de Fortaleza, quiçá do estado do Ceará, que ele vai ficar assentado usando uma tecnologia da J. Simões que chama-se fachada ventilada em porcelanato. Então nós vamos imprimir esse painel em porcelanato, que vai estar livre das intempéries, perfeitamente implementado e dando uma visão para todo mundo que passar na rua. Então essa obra de arte ela vai ser implantada no que seria o terceiro pavimento, na verdade o segundo pavimento do empreendimento, no sobresolo onde a gente tem um estacionamento de garagem. Ou seja, esse painel ele vai ser público,
não só para quem mora no prédio, mas principalmente para quem está passando na rua. E esse painel, ele orna muito bem com essa área de lazer incrível, como eu disse aqui, quadra, piscina, deck, kids place, coworking, enfim, academia. Esse painel ele vai ficar exatamente nessa posição, ou seja, quem estiver passando aqui pela Costa Barros vai ter o privilégio de ver essa obra de arte tão linda, até para a gente fazer uma gentileza urbana com a nossa cidade. E mostrar para vocês aqui também algumas imagens preliminares ainda desse empreendimento, né? A gente tem uma piscina muito bacana, um deck gourmet, uma quadra, como eu disse. Isso aqui é uma vista, por exemplo, dos apartamentos com visão sul, olhando lá para baixo. Percebam que a gente deslocou a torre para longe da Costa Barros, ou seja, o prédio ele ocupou um pequeno espaço do terreno, ou seja, ele ocupa, na verdade, a menor proporção do terreno para exatamente a gente ter esse pulmão de lazer no mezanino. Um empreendimento com projeto paisagístico, com playground, com piscina adaptada para crianças, ou seja, essa piscina ela vai ter proteções para que uma criança não entre na piscina de forma fácil, né? Coworking, que é dessa vez uma das áreas mais utilizadas no J Smart, um Kids Place, né? Um Kids Place, inclusive, que ele é integrável com o salão de festas infantil, então a gente vai ter um Kids Place, um salão de festas infantil no térreo de forma integrada, então para você que tem família, para um cliente que tem família, fazer aí seus eventos, uma academia completa, né, com equipamentos profissionais, com piso apropriado, que vai trazer muito conforto para esse futuro morador do J Smart Design Meireles. Uma lavanderia compartilhada, assinada pela OMA, ou seja, máquinas pay-per-use, ou seja, você paga pelo cartão de crédito no seu aplicativo, uma máquina extremamente moderna que faz em 30 minutos o que a máquina minha, da sua casa, faz em quase 2 horas ou 3 horas, um mini mercado, né, para aquelas compras de última hora, e um rooftop gourmet, como eu disse, no 31º pavimento, a gente vai ter uma área fechada e uma área aberta. Essa área, na verdade, uma área semi-aberta. A gente vai ter um grande terraço lá em cima, semi-coberto. A gente vai ter uma área fechada, com vista para o mar no 30º pavimento, um deck também com churrasqueira, cervejeira, e a gente entrega, importante dizer, esse empreendimento ele vai ser entregue com todo o mobiliário fixo das áreas comuns e também a parte de equipamentos. E aí vamos falar um pouquinho dos apartamentos. Nós temos aqui colunas 0, 1, 2 e 3, 4 e 5. A gente consegue fazer dessa forma que a gente tenha colunas 0, 2 e 4 são as colunas norte, colunas 1, 3 e 5 as colunas sul, sendo as colunas 0 e 1 nascentes, as colunas 2 e 4 norte, as colunas 3 e 5 sul. E olha que interessante, percebam onde está a caixa de escada e os elevadores. Dessa forma, a gente possibilita que nenhum apartamento tenha parede voltada para o poente. E nessa hora a gente está trazendo, além da fachada ventilada, que já é padrão J. Simões, a gente está trazendo um conforto térmico e acústico a todos esses apartamentos. E olha que legal as inovações que a gente trouxe para essas plantas com muita eficiência de espaço. Primeiro, a nossa planta de 40 metros, que ela pode ter duas tipologias. Ela pode ser entregue totalmente integrada, ou seja, sem divisão de quarto e sala, ou pode ser entregue conforme está aqui, onde possa existir uma divisória entre quarto e sala. Isso aí é a opção de planta e o seu cliente vai poder escolher no momento apropriado. Algumas imagens interessantes. Esses apartamentos, inclusive, muito em breve, eu convido vocês a acompanhar as nossas redes sociais, porque muito em breve a gente vai estar abrindo a J Store, ou seja, o showroom J. Simões, que vai ficar na Costa Barros com Silva Paulé. E a gente vai ter esses 3 apartamentos decorados lá em loco para você e o seu cliente conhecerem. Já a planta de 56 metros é a nossa planta best-seller. Na verdade, a planta hoje que talvez atenda melhor esses apartamentos inteligentes, porque ela tem sala, cozinha e varanda integráveis, é uma planta que não tem corredor, ou seja, uma planta muito eficiente, ou seja, a gente consegue aqui em 56 metros, a mesma área útil de apartamentos de 65, muitas vezes até 70 metros quadrados, onde a gente tem 2 suítes, uma delas reversíveis. Algumas imagens desse apartamento. De novo, a gente vai ter o apartamento decorado, primeira suíte e a suíte de casal. E a grande novidade desse empreendimento, que é o primeiro J Smart com 3 quartos. Essa planta que tem 78,7 metros quadrados, 79 metros quadrados, é uma planta muito inteligente, porque percebam o micro corredor que essa planta tem. Basicamente, eu posso nem dizer que ela tem corredor, porque esse corredor basicamente serve para 1, 2, 3, 4 portas de acesso aos apartamentos e ao banheiro. Ou seja, a gente vai ter 3 quartos totalmente nascentes e a sala ou norte ou sul. E aí perceba que a gente conseguiu, em uma planta de 79 metros quadrados,
ter a mesma área útil de muito apartamento de 100 metros quadrados. Ou seja, a ideia, o conceito J-Smart para esse produto, a gente conseguiu fazer uma planta minimalista que traz o mesmo perfil, a mesma área útil de apartamentos muito maiores. Essa planta aqui com 2 vagas privativas, ou seja, para quem entrar aqui no apartamento, a gente vai ter uma sala de estar, uma sala de jantar integrado com a cozinha gourmet e integrável com a varanda. E uma lavanderia completamente separada, ou seja, uma planta muito bem bolada, muito bem pensada, arquitetonicamente para atender qualquer perfil de família. Aqui algumas imagens desse apartamento, e todo esse material está lá em fidelidadejsimões.com.br para você que é corretor e para você que é cliente que procura o seu corretor, ou acesse nosso site jsimões.com.br. Aqui algumas imagens, essa imagem real, inclusive, dessa futura vista amada do J-Smart Design. Aqui uma das suítes, o quarto do meio e a suíte master. Gente, é isso. Estou muito feliz aqui, chegando aqui a pouco menos de 1 hora de treinamento. Para você que é corretor de imóveis, eu sugiro que você entre em contato com nossa equipe comercial no 3133 4050, né? Também pelo nosso WhatsApp, também pelo nosso site. E não deixa de verificar as nossas tabelas e disponibilidades em fidelidadejsimões.com.br. Ou então acessa jsimões.com.br e clica no canto superior direito em Portal do Corretor. Mais uma vez agradeço a sua audiência, agradeço a sua atenção e contem com a J. Simões para realizar o seu sonho e o sonho do seu cliente. Muito obrigado.